A faixa de pedestre deve ser usada para dar segurança na travessia das pessoas, mas em alguns pontos movimentados de Manaus, a sinalização está precária ou nem existe. A sinalização dá ao pedestre prioridade para fazer a travessia com segurança. Com o trânsito movimentado, a população tem de ficar atenta. Ir de um lado para o outro, em alguns pontos da cidade, requer cautela. Na Avenida Rodrigo Otávio, zona sul de Manaus, cenas como estas são comuns próximas ao viaduto Gilberto Mestrinho. A dificuldade é devido ao viaduto, a saída do viaduto, e temos que se deslocar lá para a rotatória, onde tem as faixas de pedestre para possibilita a travessia para o outro lado. Alguns têm sorte na travessia. Para outros, é uma aventura e um perigo. Difícil, mano. Aquela faixa era para ser aqui, próximo da parada de ônibus, né? Eu morro de medo de atravessar aqui, mas como eu não consegui pegar ônibus para vir parar nesse lado, né? Aí é o jeito. Sem sinalização próximo ao retorno da Universidade Federal do Amazonas, a atenção também tem de ser redobrada. Na zona leste da cidade, no bairro São José 2, moradores reclamam da falta da faixa de pedestre no local. Em julho do ano passado, um ofício foi encaminhado ao Manaus Trans, além de um abaixo-assinado, mas nada foi resolvido. Bom, eles vieram aqui, disseram que iam fazer a faixa de pedestre aqui em frente à igreja, certo? E duas lombadas, uma ali perto da Rua 4 e outra aqui embaixo, em frente aí um comércio que tem aí. Então, desde aí, nunca mais eles apareceram. A gente liga para lá e eles não vêm. Nós já fomos lá pessoalmente, conversamos com eles e até agora nada. Já na Avenida Altasmirim, a sinalização vem em dobro. A faixa de pedestre fica próxima à passarela. Tudo junto, eu não entendo por quê, ó. Tem duas faixas de pedestre, uma do lado da outra, uma passarela. Não tem lógica, eu não entendo, né? Aí dá até o semáforo, Eu não entendo como é que eles conseguem fazer isso. Eles têm um monte de engenheiro, tem um monte de gente para estudar o trânsito, e estudam e fazem isso. Em nota, o Manaus Trans informou que a implantação de faixa na Avenida Penetração já está no cronograma de sinalização do Manaus Trans e disse também que devem ser sinalizadas faixas próximas das escolas localizadas na referida via. Um projeto para melhorar a acessibilidade de pedestres na Avenida Rodrigo Otávio já está sendo finalizado pelos técnicos do Manaus Trans. Depois de concluído, será encaminhado à Seminf para execução. E Eduardo Moretti, pesquisador e professor da Universidade de São Paulo, lançou nesta manhã o livro Humberto Mauro, Cinema História. A obra aborda o trabalho do cineasta, que dá nome ao livro, além de trazer análise dos dois filmes do cineasta e, claro, importantes relatos da história brasileira. O lançamento foi realizado na Universidade Federal do Amazonas nesta manhã. Na ocasião, Eduardo Moretti ministrou palestra para acadêmicos de comunicação e profissionais de audiovisual sobre a pesquisa que deu origem ao livro. Oportunidade de aprender com um profissional considerado referência na área do audiovisual. O Moretti trabalha com cinema e história. É importante ele mostrar como os acontecimentos brasileiros são retratados através do audiovisual e como esse audiovisual é um elemento importante para que nós possamos compreender não só, vamos dizer, o Brasil, mas cada lugar onde esses audiovisuais são realizados. Uma área de grande interesse aqui no nosso estado e na nossa região. No entanto, nós ainda temos poucas pessoas que pesquisam esse assunto e produzem conhecimento em torno desse assunto. Então, com isso, nós estamos cumprindo a nossa missão de formar pessoas para trabalhar com pesquisa também na área do audiovisual. A obra retrata o trabalho do cineasta Humberto Mauro, referente à época da Era Vargas, e expõe a tentativa de controlar a produção cultural durante o período, além da análise de dois filmes importantes de Mauro, que relata a história do país, o descobrimento do Brasil e os bandeirantes. O livro ele trata das relações entre cinema e história de uma forma geral, então ele interessa a todos aqueles que estão preocupados em trabalhar essa relação entre cinema e história. Ele também interessa os preocupados com a história do cinema brasileiro, porque ele aborda um período específico dessa história, que diz respeito à presença do Estado na produção cinematográfica.
E já está tudo preparado para a 8ª edição do Festival Amazonas de Jazz. A programação vai contar com atrações locais, nacionais e estrangeiras. A programação vai começar no próximo dia 23 de julho e vai até domingo, 28 de julho. No ano do centenário do poeta Vinícius de Moraes, ele será o principal homenageado do festival. Entre as atrações locais estão a Orquestra de Beiradão do Amazonas e o grupo All That Jazz, do jornalista Humberto Amorim. Nós estamos nos inserindo numa grande demarcação de que o Amazonas, a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, tem um polo cultural ativo que se preocupa na projeção nacional e internacional e se preocupa na valorização dos artistas amazonenses. Também já confirmaram presença a cantora baiana Rosa Passos, Wanda Sá e o grupo Os Cariocas. Todos foram precursores da bossa nova no país. Os destaques internacionais são o multi-instrumentista Benny Maupin, que gravou 2 discos com a lenda do jazz americano Miles Davis. O saxofonista e arranjador americano Bob Mintzer, vencedor de 1 Grammy e indicado a outros 3, marcará presença no Teatro Amazonas, acompanhado do guitarrista paulista Chico Pinheiro. O maestro Rui Carvalho diz que o festival deste ano é marcado pela diversidade de estilos. Então eu diria que o ponto fundamental é essa diversidade. Há também que salientar que esse ano comemora-se os 100 anos do nascimento do grande poeta Vinícius de Moraes, talvez um dos mais importantes poetas, sem dúvida, da música popular brasileira, que é inserido nela. E nós vamos render-lhe uma homenagem e, falando também de poetas e de palavra, Rosa Passos virá se apresentar com o repertório que ela gravou recentemente em homenagem ao Djavan. Ao todo vão ser 9 horas de shows ao vivo no Teatro Amazonas, entre os 12 espetáculos. O preço dos ingressos varia entre R$ 10 e R$ 40. Mais informações sobre os shows e as entradas podem ser adquiridas na página facebook.com/Cultura do Amazonas. Cair nos pés do vencedor para ser o serviçal de um samurai. Agora o esporte. Depois de 27 dias sem competir, o Nacional embarca neste fim de semana para Porto Velho, em Rondônia. O Nasa vai enfrentar o Genos neste domingo, às 4 horas da tarde. E dessa vez, sem o goleiro titular. Quase um mês sem competir e por isso o time ficou de férias? Claro que não. O Nacional treina pesado para se preparar para os jogos da Série D do Campeonato Brasileiro e ainda para a Copa do Brasil. O professor Lana vem trabalhando forte, até porque chegou os jogadores novos, né? Então tem que se adaptar ao clima, então acho que ele está dando uma intensidade maior nos treinos. Com os treinos intensos, o goleiro Jairo até se machucou nesta terça-feira. O professor estava fazendo um trabalho tático ali com a gente, eu já tinha chutado muita bola, acho que umas 30 bolas, não tinha sentido nada. Aí fui bater um bate-pronto ali, errei, o bate-pronto pegou no bico da minha chuteira, foi onde que eu senti o músculo da minha perna. O resultado foi uma contusão muscular na coxa direita. Vão ser pelo menos 25 dias sem pisar no campo. Para os próximos jogos, o treinador Lana precisa escolher entre os reservas Jonathan e Igor. Essa situação que aconteceu com o Jairo de contusão é uma situação chata, complicada. E tenho certeza que tanto eu quanto o Jonathan estão preparados para substituir ele à altura. Depois do jogo deste domingo contra os Genos de Rondônia, o próximo desafio do Leão da Vila é contra o Ponte Preta, em Campinas, pela terceira fase da Copa do Brasil. Mas os jogadores não se intimidam, porque o time vem de um longo período de vitórias. A pressão vem, as outras equipes sabem que a gente vem ganhando e a cada dia mais vão querer nos derrotar, mas a gente está confiante, o nosso trabalho foi bem feito durante esse período de treinamentos e nós estamos preparados aí para, se Deus quiser, conseguir mais vitórias. Veja como fica o tempo nesta quinta-feira. Em Manaus são previstas pancadas de chuva com trovoadas. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima chega aos 31. A possibilidade de chover é de 80%.
Em Irunepé, tempo também fechado. Pode chover com trovoadas. A mínima é de 22 e a máxima de 31 graus. Em Altazes, chuvas de curta duração a qualquer hora do dia. Por lá, a mínima é de 23 e a máxima também de 31 graus. Você vai ver a seguir no Band Cidade. Fiscais da Devisa paralisam atividades por tempo indeterminado. E veja também, médicos realizam ato público contra a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil. E o CRM Amazonas afirma que não vai conceder o revalida a médicos estrangeiros. O Band Cidade volta já já.